Fala pessoal, vamos para mais um Pitacos do Dilinski. Hoje o título é Renda Fixa Não Morreu, o terceiro vídeo da série. Então, caso você goste de investimentos, fundos imobiliários, ações em geral, se inscreve no canal que nós temos vídeo 4 vezes por semana. Esse é um quadro que a gente lança todo domingo, onde eu dou a minha opinião, ou meu pitaco, sobre qualquer assunto específico que eu acho interessante e trazer uma visão um pouco diferente do que a gente acaba vendo por aí na internet. Ou então, algum assunto que eu simplesmente quero falar, eu acabo trazendo aqui. Então, caso você queira vídeos com mais conteúdo técnico e realmente dados, são os vídeos que a gente passa ao longo da semana, que é comparando dividendos de ações e trazendo alguns tipos de investimentos alternativos. Legal? Então, indo para o conceito do vídeo, a renda fixa não morreu. Você pode estar se perguntando, Vinícius, seu primeiro vídeo de pitacos foi falando que não era para investir em CDB, porque CDB a 120% do CDI não rendia nada. E seu segundo vídeo foi falando que fundo de renda fixa para previdência não faria sentido. Então, você está se contradizendo, falando que a renda fixa não morreu, sendo que você tem dois vídeos falando mal da renda fixa. Mas o importante é ressaltar que a renda fixa é muito mais do que esse fundo DI que você tem no banco, ou do que um CDB de 120 do CDI, ou então esse fundo de previdência que você tem. Nós temos muitos ativos de renda fixa que ainda fazem sentido você ter na carteira. A gente tem os títulos de crédito privado, como debêntures, CRI, CRA, e até vezes, letras do Tesouro, como uma NTN-B, que paga IPCA mais uma taxa pré-fixada por um longo prazo. Legal? Então a gente tem que abrir um pouco o horizonte, entender que existe mais do que renda fixa, do que esse percentual do CDI. Então assim, no mundo inteiro, as pessoas investem em renda fixa, por menor que o juros seja nos Estados Unidos ou na Europa, você nunca consegue ter provavelmente 100% do seu recurso investindo em renda variável. Isso porque você tem que ter muita experiência e muito estômago para conseguir passar por isso. Porque igual a gente passou a crise agora de 2020, a bolsa chegou a cair mais do que 50%. Imagina você, com seu investimento 100% em ações, ver seu patrimônio cair de 1 milhão para 500 mil, por exemplo, ou que seja de 1.000 para 500 reais. Basicamente você perdeu 50% do que você tinha conquistado em menos de um mês, porque foi super rápida a crise. Então, simples assim, ter renda fixa na sua carteira, mas tem que ir para produtos de renda fixa que sejam um pouco mais diferentes do que talvez você esteja acostumado. Igual eu comentei, ir para renda fixa não é você pegar lá na sua corretora e colocar, pegar debênture lá que paga maior yield, né, que paga maior taxa e comprar. Isso que você pode estar comprando, um risco de crédito, então assim, o emissor que está vendendo esse título pode ser um pagador duvidoso. Então pode ser que seja uma empresa que, por mais que a taxa seja super atrativa, no final do dia pode ser que você não receba esse investimento, esse dinheiro de volta. Então você tem que ter cuidado quando você vai comprar esse tipo de título, ver qual é a empresa que você está comprando, ver qual é o rating dela, se ela tiver um rating, ajustar o prazo do seu investimento com o seu horizonte também, porque não adianta nada você comprar uma debênture que é para 2030 com uma excelente taxa, se você precisa do dinheiro para daqui a 3 anos. Vai descasar as coisas, aí quando você for resgatar o dinheiro, você tenha menos do que você colocou. Então, de vez em um investimento, você perdeu dinheiro simplesmente por descasamento de vencimento. Legal? Então você tem que ter atenção a esses outros tipos de produtos e também esquecer um pouco do percentual do CDI. Começar a ver outros tipos de taxas de referência, como IPCA ou então mesmo taxas pré-fixadas. Então, igual a gente comentou, 100% de zero é nada. Então, quando a Selic tiver, por exemplo, 1,5%, se você estiver ganhando 200% do CDI, você vai estar ganhando 3% ao ano. Quando a gente tinha CDI de 14, 200% era excelente, ganhava quase 30% ao ano. Mas com 1,5% não faz sentido se fazer sua comparação de 200% do CDI. Então você começar a acostumar com esses outros tipos de indexadores e produtos que sejam um pouco mais diferentes. As próprias letras do Tesouro, que são para 2035, 2045, fazem super sentido, porque imagina você conseguir ter um juros real, né, que o juros real é aquilo que você ganha acima da inflação, de 4% a 5%, depende de quando você comprar esse título. Por mais que ainda seja pouco, comparado com o que a gente já teve no Brasil, quando a gente olha para o resto do mundo, a renda fixa é juros real negativo. A gente ainda tem essa gordura de juros real positivo, é muito bom aqui no Brasil. Mas, porém, tem a marcação ao mercado, esse tipo de título, que é as oscilações ao longo do tempo. Então, é aquela renda fixa, porque a renda que você vai ter, então a taxa contratada é fixa. Mas não quer dizer que seu rendimento diariamente é fixo para cima. Então você vai ter que acostumar com esse tipo de conceito, que é essa marcação ao mercado. Então, caso você não entenda o que é marcação ao mercado, deixa nos comentários que eu faço um vídeo só falando disso. Mas ele é que você vai ter que comprar títulos mais longos e com risco de crédito maior. Então a mesma coisa, vou comprar um CDB por causa do FGC. Vai chegar uma hora que não vai ter mais FGC para você comprar, ou então você divide em vários bancos e a taxa também do banco não vai estar tão atrativa assim. Porque como o CDB tem um FGC, então o banco tem um custo para manter o FGC, ele que paga esse FGC.
Aí eles saem mais caro você comprar esse tipo de título, e sem contar que tem imposto de renda. E quando você está pensando na aposentadoria, um investimento um pouco mais longo, você não encontra CDB de 15 anos para você comprar. Então imagina você ficar comprando durante 15 anos, vários CDBs de 3 anos, pagando imposto toda vez a cada 3 anos, isso corrói o seu investimento a longo prazo. Então caso você tenha aquela parcela que, já fez a reserva de emergência, já está tudo certinho, o resto do investimento é realmente para longo prazo, faz sentido você buscar esse tipo de ativo, que é isento de imposto muitas vezes, quando você pega uma debênture, um CRI ou um CRA, e a taxa deles acaba sendo maior porque você tem esse risco de crédito, mas tem que saber escolher esse risco de crédito. Aí você pode falar, pô, Vinícius, eu não conheço, né? Não conheço as empresas, não sei analisar. Então você tem algumas opções. Ou você busca uma casa de análise, que vai te dar um relatório falando se você acha que deve comprar ou não aquele papel, ou então você busca uma assessoria, que a pessoa vai te dar as indicações se vale a pena ou não comprar aquele ativo, se está de acordo com o seu risco. Então, tem pessoas que querem correr um risco maior, então estão dispostas àqueles ativos que a gente chama de high yield, que são altas taxas, mas é um pouco mais duvidoso o credor. Então, você tem que ajustar ao seu risco de crédito que você quer ter versus esses papéis e também o seu horizonte de tempo. Então, pense um pouco mais de talvez, na próxima vez que você for comprar uma renda fixa, pode dar uma olhadinha para esse tipo de ativo. Não é que o seu retorno vai ser muito maior do que um CDB ou algo do tipo, mas sim vai ser um pouquinho a mais que ao longo do tempo, você compondo essa taxa em juros compostos, vai fazer um crescimento muito maior nos seus investimentos, quando você pensa em 20, 30 anos. Legal? Então, esse era meu pitaco de hoje, para talvez dar uma visão um pouco diferente para vocês. Caso vocês queiram conversar mais sobre esse assunto, deixa aí nos comentários ou me manda um e-mail que a gente vai falando sobre. Valeu pela atenção.